Hoje eu quero inaugurar mais uma playlist. Ela vai se chamar Aplicando Boas Práticas no Polivox PM5000. Então, a partir de uma outra playlist que eu fiz, que é a playlist do Qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional, eu cheguei a um teste que eu precisava fazer com o Polivox PM5000 e percebi que ele tinha um adianto de fase na região dos graves bastante acentuado, e também que ele não respondia a 1 Hz, que era uma frequência que eu tinha que fazer um teste de ripple nele. Então aí eu me dei de conta que ele adianta bastante a fase em graves, e esse adianto ele se dá por causa da entrada capacitiva que ele tem. Então esse efeito capacitivo na entrada acaba adiantando a fase do sinal de saída, ou seja, o sinal de saída ele acontece antes do sinal de entrada. Então isso é uma distorção, né? Uma distorção de tempo. Então vocês veem aqui o defasamento é mais ou menos 38 graus. Essa distorção não é uma coisa desagradável, tá? Não é ruído. Eu sempre menciono que distorção não é sinônimo de som ruim, né? Mas isso não corresponde ao que está entrando no equipamento. O que está entrando no equipamento é esse sinal roxo aqui, ó. Tá? Então o sinal roxo eu estou pegando aqui na entrada e o sinal amarelo eu estou pegando lá na saída, tá? Então, olhem o que acontece. O sinal amarelo está saindo antes do amplificador do que o sinal de entrada, tá? Então essa boa prática aqui, tá? Vai nos ajudar a resolver, digamos, esse problema de defasamento que o Polivox PM5000 apresentou, que é bem mais acentuado do que nos outros powers, tá? Então, provavelmente quando a Polivox idealizou esse amplificador, as caixas da época respondiam bem de 50 Hz para cima, então essa região dos 20, dos 30 não era importante naquele tempo, porque é um desenho de 1977, então o conceito daquela época era um pouco diferente de hoje, né? Não se comentava subgraves, não se tinha essa ideia de tentar responder bem os subgraves, né? Frequências de 30 Hz, de 20 e poucos Hz, né? Então, o que a Polivox fez, né? A tela explica aqui, ó. Então eles colocaram aqui: na verdade é um amplificador DC, isto é, responde de 0 Hz até 80 kHz, tá? Mas como o ouvido humano passa per sons apenas acima de 20 Hz, e como a reprodução de frequências abaixo de 8 Hz em utilização normal torna-se desnecessária e inconveniente, colocou-se no PM5000 um filtro subsônico a fim de limitar a resposta de frequência abaixo de 10 Hz, tá? Então eles fizeram um filtro, provavelmente o corte é em 10 Hz. Aí continuando aqui: para utilizações muito especiais, mediante a retirada deste filtro, pode-se devolver ao PM5000 a sua característica DC. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então o filtro subsônico que eles colocaram aí no amplificador, na entrada do amplificador, é o que causa todo esse atraso de fase aqui, né, perto de 38 graus que o Polivox PM5000 apresenta. Então eu vou, nesse vídeo aqui, mostrar a retirada desse filtro subsônico, tá? E vamos devolver ao PM5000 a característica de amplificador DC. Então, como antigamente as caixas acústicas eram deficientes, né, na região dos 40, 50 Hz, na verdade elas começavam a ficar boas em 50 Hz, né? Mas hoje em dia que a gente tem caixas aí que respondem praticamente a 0 dB em 30 Hz, essa defasagem, né, já passa a atuar, né? Então, aqui no caso em 20 Hz a defasagem é 30 graus, mas se eu colocar aqui mais ou menos 30 Hz, a defasagem já é grande também, ainda é grande também, né? 25 graus mais ou menos, né? Se eu colocar aqui em 50, né? 50 a maior parte das caixas já respondem, né? Então 50 Hz até caixas book já respondem, né? Então aqui, ó, a gente ainda tem um defasamento de 15 graus, né? Mais ou menos. Então conforme for aumentando a frequência aqui, esse defasamento vai diminuindo, né? Ó, coloquei 136, né? Mas ainda o PM5000 defasa
a onda de saída em relação à onda de entrada, ou seja, elas não acontecem no mesmo tempo, né? O amplificador fiel, as coisas têm que acontecerem simultaneamente. Então, a gente vai agora analisar aqui o circuito, né? Eu coloquei 13 Hz, vejam a defasagem, né? Vou voltar aqui nos 20. Então aqui a gente vai ser o nosso parâmetro, tá? Então eu vou começar a atuar aqui no circuito de maneira a gente resolver esse detalhe aí do defasamento, tá? Então notem aqui que a Polivox, isso aqui é a entrada do circuito do Polivox PM5000. Então notem que a Polivox usou 2 capacitores aqui, tá? De valor bastante baixo, né? Que compõem esse filtro subsônico que eles comentam, tá? E ainda eles pegam aqui uma realimentação lá do diferencial, tá? Para conseguir fazer um corte mais agressivo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro desligar esse resistor aqui, ó, esse 33K, e a gente vai ver com quantos graus de defasagem a gente vai continuar, tá? Então quando eu desligar esse resistor aqui, a defasagem já vai diminuir um pouco. Depois eu vou tomar outras ações aqui para, no caso, ir diminuindo esse defasamento. Então eu vou interromper aqui, vou desligar esse resistor e eu mostro de novo que defasagem que está. Lembrando que aqui a gente vai iniciar com uma defasagem de mais ou menos de 36, mais ou menos. Fiz a primeira intervenção, tá? Eu desliguei o terminal desse resistor aqui, de 33K, é o R303, tá? Então a gente já começa a atuar em sentido de diminuir esse defasamento. A gente já interrompeu um pedaço desse filtro subsônico aí que a Polivox inseriu no PM5000. Então, só para mostrando aqui, ó, desliguei esse terminal. O outro resistor está lá embaixo, tá? Mas ele já está desligado. Só estou manipulando aqui por cima para ficar mais fácil. A gente vê aí que, né, desligado aqui, vamos ver o resultado aqui no osciloscópio. Então, olha aí, baixou para mais ou menos 30 graus, tá? 31 graus. Então, só o fato de desligar aquele resistor ali a gente já começou a atuar, tá? Então, agora eu vou tomar a próxima providência, né? Esse primeiro capacitor aqui faz parte do filtro. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, quando eu desliguei aqui, né? Eu posso desligar aqui também, né? Não tem problema. Basta levantar um terminal do resistor, né? Então, quando eu desligo aqui, eu fico com 2 capacitores em série. Então, mais ou menos fica metade de 470, no caso, vai ficar 240, mais ou menos, né? Nanofarads na entrada do amplificador, ou seja, a entrada vai ficar somente esse ramo aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um jumper daqui até aqui, tá? Então eu vou eliminar o primeiro capacitor do filtro, tá? Aí a gente vai ver quantos graus de adianto a gente conseguiu eliminar do amplificador, tá? São esses capacitores que causam esse adianto de fase. Eu passei um jumper em cima desse capacitor de 470 NF, tá? Vou mostrar aqui na placa, ó, o capacitor é esse daqui, tá? Fica bem perto aqui da entrada, é um capacitor de ótima qualidade, antigo. E aqui em cima da placa, ó, eu jumpeei, ó. Então passei um terminal aqui e uni os 2 terminais dele, tá? Então eu estou passando o áudio por o fio, né? O capacitor está lá, mas ele já está sem ação, né? Então nesse momento eu estou com esse terminal do resistor de 33K levantado e aqui eu passei um jumper, tá? Então vamos ver o resultado disso, quanto que melhorou o defasamento. Notem que está mais sincronizado, né? Então notem aí, ó, de 31 graus baixou para 18 graus. Notem que o amplificador já está bem mais sincronizado, já está, né, uma defasagem bem interessante, tá? Vou colocar aqui em 40 para a gente ver quanto que estaria, tá? Então aí 40, né? A gente está com ainda 10 graus de defasamento, ou seja, 40 já é uma frequência que as caixas já reproduzem, né? Então ele é uma distorção, né, de tempo. Não é amplitude, tá? Não tem a ver com amplitude. Isso aqui é só um ajuste que eu faço aqui, ó,
que eu acerto esse offset aí do meu gerador, tá? Então eu consigo mexer com a onda aqui, ó, tá? Não é para amplitude que tem que observar, é a diferença de tempo entre essas duas ondas. Vou voltar aqui nos 20 Hz, então é 20 Hz, né? Acabei de fazer a outra modificação, que é esse outro filtro aqui, né? Que é outro capacitor de 470, eu curto-circuitei ele. Então passei por cima aqui um fio, né? Vou mostrar aqui na placa. Então o capacitor é esse daqui, ó. Um fica aqui e outro fica aqui. Aqui do outro lado da placa, né? Fica um aqui e o outro lá, ó. Atrás do conector da entrada. Aqui, ó. E o capacitor e o resistor de 33K, ele fica bem aqui atrás, ó. Tô mexendo nele, ó. E aqui em cima eu coloquei um para poder ligar e desligar. Então agora eu fiz o outro jumper, agora a gente vai ver o resultado dessa modificação aqui no osciloscópio, tá? Então aí está o resultado, 20 Hz, uma defasagem bem pequena, né? Perto de 3 graus. Isso faz com que o aparelho passe a responder frequências abaixo de 10 Hz, né? O aparelho passa a ficar bem mais sincronizado, né? Então com essa modificação a gente elimina praticamente o problema de adiante de fase que o Polivox PM5000 apresenta em baixas frequências, né? Então aqui a gente já vê que está muito bom já, né? Comparado com o que era. A gente precisa que o amplificador ele responda 2, 3 Hz para que aqui nos 20, né, a saída do amplificador fique sincronizada com a entrada, tá? Então não é que eu quero escutar, por exemplo, 1 Hz aqui, tá? Então não é que eu quero escutar esse 1 Hz, eu coloquei aqui na verdade 2 Hz, tá? Então notem aí que a defasagem em 2 Hz ela é grande, né? Então a gente tem que fazer com que o filtro passe alto do amplificador de entrada, né? E o circuito de feedback estejam preparados para um corte inferior em 2 Hz para que aqui em 20 já não tenha mais defasagem, né? Que é a frequência que inicia a faixa de áudio, né? Então a gente tem que cuidar para que o amplificador responda 1 Hz, 2 Hz, para que aqui no 20 esteja já tudo ok, né? Não é que a gente quer escutar 1 Hz, 2 Hz, né? Mas o amplificador tem que estar preparado para essas frequências para que em 20 ele já esteja com sinal de saída em fase com o sinal de entrada, né? Então é essa a ideia, né? Melhorar, né, os filtros do amplificador para que ele consiga trabalhar na faixa de áudio com o mínimo de defasagem possível, né? Agora eu vou fazer mais uma comparação, tá? Eu vou deixar esse canal aqui corrigido e vou comparar esse canal aqui com outro canal que não está corrigido ainda, tá? Então a gente vai comparar, em vez de comparar aqui a entrada do amplificador com a saída, eu vou comparar o canal de cá, que está corrigido, né, com o canal de lá, que está sem a correção, para a gente ver como que se comporta, no caso original, ou com essa atualização, que é esse upgrade, né, que a própria Polivox recomenda para fins mais high-end, né, digamos assim, para fins especiais, né. Então eu vou abrir o outro canal lá para a gente poder fazer isso, tá? Eu virei o amplificador, tá? Aqui está o canal com a configuração original, tá? O filtro passa alta aqui original, tá? Não tem o jumper atrás, esses capacitores aqui. O resistor de 33K está ali no meio, ó. Então esse canal está com a configuração original. Então ele já está ligado aqui, ó. Eu vou mostrar então aqui a forma de onda. No caso, o canal amarelo é o canal de cá, né, que está sem as correções, né? E o canal lilás é o de lá que está com as correções. Então, no canal lilás,
a gente está aqui com o que a Polivox recomendou, né, para utilizações muito especiais, ou seja, fins high-end, digamos assim. Mediante a retirada desse filtro, pode-se devolver ao PM5000 sua característica DC. Notem que o canal amarelo está adiantado em relação ao canal lilás. O canal lilás é o que está mais correto agora, o que está mais sincronizado com a entrada, né? Dessa vez eu não estou comparando a entrada com saída, eu estou comparando o canal R com o canal L. Então notem aí que entre os dois canais tem 32 graus mais ou menos de defasamento, né? Então subtraindo a defasagem é de 32 mais ou menos, né? Então o canal mais correto é o lilás e o canal amarelo está adiantado. Aqui eu estou em 21 Hz, né? Se eu baixar aqui a frequência, notem que o defasamento vai aumentar mais ainda, tá? E a resposta do canal amarelo está começando a diminuir, né? Então aqui, deixa eu ver, o defasamento já está em 65 graus, aqui são 10 Hz. Quanto mais eu baixar aqui, né, mais defasamento vai ter no canal amarelo, tá? O canal amarelo está defasando mais em relação ao canal lilás. Aqui praticamente acaba a resposta do canal amarelo, ó. O canal amarelo está descendo, aqui a gente está em 3 Hz e meio. E ó, notem que vai extinguindo a forma de onda no canal amarelo. Também vai extinguindo no canal lilás, tá? Que é o canal corrigido. Mesmo a Polivox aqui tendo dito que ele devolve a característica DC, tá? Na verdade devolve a característica DC da entrada, tá? O Polivox é um circuito DC de saída. No caso agora ele passou a ser DC de entrada, tá? Porém o feedback dele ainda é capacitivo, tá? Então tem esse capacitor aqui de 220 microfarads, tá? Então esse capacitor aqui ele ainda age no amplificador para que ele não vá descer para a saída, tá? Então esse capacitor aqui ele aterra a onda, o sinal que chega aqui, né? Porém o sinal vai ficando com uma frequência cada vez mais baixa e ele para de se opor a esse sinal que está aqui e deixa o sinal aparecer aqui nos terminais do capacitor, porque a frequência está tão baixa, né, que vai dar tempo de carregar e descarregar o capacitor. Então conforme a tensão desse ponto aqui vai ficando mais parecida com a tensão lá da saída, né, porque esse capacitor já não está mais, digamos, atuando, né, isso vai zerando cada vez mais o ganho, tá? Vai baixando o ganho do amplificador. Então, por exemplo, com 1 Hz o ganho já fica baixíssimo, porque aqui vai ter uma tensão, digamos, mais alta, né, que vai chegar aqui na entrada inversora, tá? Então isso vai matando o ganho do amplificador, tá? Então esse capacitor aqui ele deixa com que o amplificador, né, ainda seja AC, ele não vai ter ganho para, por exemplo, tensão contínua esse amplificador, tá? O ganho vai ser zero, digamos assim. Tem amplificadores como o A1 que não tem esse capacitor aqui, aí ele é totalmente DC, ele é uma fonte de tensão contínua, né? Esse aqui ainda tem o feedback AC. Esse aqui, então o Polivox PM5000 tem a saída DC, entrada DC agora, né, com essa modificação, porém o feedback dele ainda é AC, tá? Mas isso já é muito bom, tá? Ter a entrada DC, a resposta de frequência vai ser bem expandida na região dos graves. Aqui eu estou em 0,6 Hz, ó, e ainda tem sinal de saída, tá? Então, isso aqui já é muito bom. Dá para ajustar ainda o valor desse capacitor para baixar mais ainda a resposta de frequência, né? Mas não precisa, tá? 220 aqui tá bem bom de capacitância. Então aí, ó, um canal com 0,6 Hz, tá? Já tem sinal. Então vou mostrar aqui, ó, o canal ali com a correção, né, para entrada DC. Tem sinal, né? E o outro canal aqui não tem nada ainda. Eu vou começar a aumentar a frequência aqui. Então aqui eu tô em 2 Hz, tá? Aqui 11 Hz, né? Aqui aparece sinal no outro canal, ó. Então estou baixando de novo. Aqui 5 Hz, ó. Tem bem pouco sinal aqui no canal original.
e no canal corrigido, né, tem já bastante intensidade. Então aqui mais ou menos em 10 Hz, tá? Os dois canais têm sinal, porém esse canal aqui, que é o canal original, ele tem uma enorme defasagem de sinal em relação ao que está entrando no amplificador, né? Esse aqui já tem uma defasagem bem baixa, né? Então vou mostrar aqui no osciloscópio, nesse momento aqui, ó. Veja a defasagem. Então o canal amarelo está muito adiantado em relação ao canal lilás, mas a amplitude já está igual, tá? Então isso aqui é efeito desses dois capacitores que tem aqui e esse resistor aí que fazem o filtro de passa altas, tá? Exatamente como a Polivox descreve aqui, tá? O filtro subsônico, né? Esse filtro aqui geralmente tá no pré, né? Então o pré que tem que ter o filtro subsônico, o power, ele tem que ser o mais fiel possível. Então não faz sentido pôr filtros aqui no power, né? Quem tem que filtrar as coisas é o pré, não o power, né? O power tem que ser a resposta de frequência mais larga possível, né? Então pegar perto de 1 Hz, né? E pelo menos a uns 200 kHz aí, para que a gente tenha bem pouco adianto de fase nos graves e bem pouco atraso de fase nos agudos, né? Eu vou então depois fazer o jumper aqui nesses dois capacitores para ter os dois canais iguais. Vou levantar a perninha ali do 33K, né? E vou ter esses dois canais aqui sincronizados, né? O R e o L, né? Isso vai garantir com que a resposta dos graves seja exatamente como está no CD, né? Tipo, o CD, a relação de tempo entre a onda do grave e do agudo, do médio, né, por exemplo, ela tem um tempo, né? Então, quando a gente está com esse tipo de filtro aqui, a gente altera esse tempo, né? Os graves vão acontecer na hora errada na música, tá? Isso não é uma distorção que seja desagradável, tá? Mas é uma coisa que se afasta da alta fidelidade, né? Então, alta fidelidade é o sinal que está saindo aqui na saída do amplificador ser exatamente o que está entrando aqui, no mesmo tempo, né? Com a mesma amplitude para todas as frequências, né? E com a simetria exatamente igual daqui, tem que sair aqui embaixo na saída do amplificador, tá? Então isso é alta fidelidade, né? Então se a gente tem uma distorção de tempo, é uma distorção, uma coisa que se afastou da alta fidelidade, né? Então o que daria para dizer, né? Esse canal aqui não tem uma boa fidelidade para graves, né? Agora o outro canal de lá, né, que consegue colocar os graves no tempo certo, né? Ele é um canal de alta fidelidade para graves. Então esse amplificador aqui, o PM5000, depois que eu fizer essa modificação aqui, né, ele vai ficar com a mesma configuração do HA2, tá? Então, praticamente sem desvio de fase para os graves, né? Porém ainda o H2 e o Polivox PM5000, eles não são completamente DC como o gradiente A1. O gradiente A1 é um amplificador DC verdadeiro, né? Todas as etapas dele são DC. Então, esse aqui tem o feedback AC e a entrada e saída DC, né? Depois da modificação. Parecido com o HA2, né? Então a gente vai conseguir, com isso, corrigir toda essa defasagem do PM5000, e o PM5000 vai se igualar ao HA2, tá? Na questão dos graves, porém ainda o PM5000 e o H2 não se igualam ao gradiente A1, que é totalmente DC, né? Mas essa resposta aí de 2, 3 Hz já está ótima, tá? Então não precisa mais se preocupar com isso, né? Digamos, um amplificador DC puro é o suprassumo, né? Mas a gente não precisa de tanto assim, né? Então um amplificador que nem esse aqui, que é só o feedback AC, já está bem bom. O adianto de fase é bem pequeno já desse modo, tá? Então agora terminei de fazer modificação aqui, tá? Jumpei esses dois capacitores, né? Levantei aqui o terminal do resistor de 33K, e aí eu tenho aqui meu sinal, os dois canais sincronizados, né?
a 10 Hz. Agora eu posso baixar aqui que eles vão se manter sincronizados, ó. Então agora eu tenho os dois canais aí sincronizados, né? Com o menor, digamos, desvio de fase, né? Que essa configuração aqui consegue, né? Então aqui eu estou a 0,7 Hz, notem que tem sinal, vou aumentar aqui um pouco, 5 Hz, resposta de onda quadrada aqui, né? Então, como não é um amplificador DC puro, fica assim, né? Em um amplificador que é DC puro, que o feedback é DC também, isso fica bem quadrado, tá? O amplificador melhorou muito mesmo, tá? Nessa questão do defasamento aí, tá? Então o defasamento do Polivox PM5000 era muito grande, né? Já dentro da faixa audível, né? Essa distorção de tempo, ela diria que é difícil de perceber, né? Mas ela estava lá. Então a gente tinha a prova ali no osciloscópio que tinha aquela defasagem, né? E então agora está resolvido, né? Então a gente elevou o nível do PM5000 para o nível do H2 em relação a graves, né? E chegou ele muito mais perto do nível do gradiente A1, né? Que é puramente DC. Tá? Os melhores amplificadores que foram fabricados são puramente DC. Eles têm a defasagem 0 graus em 20 Hz, né? E esses aqui que são entrada e saída DC, mas o feedback é AC, né? O capacitor de feedback é esse aqui, ó. Tá? Aqui tinha um de 220 microfarads, tá? Mas ele tem que ser bipolar, então eu pus esses aqui, ó. Então dividindo a capacitância dá mais ou menos 220, né? Então esse aqui é o capacitor do feedback, né? Então se a gente aumentar o valor desse capacitor, a gente baixa mais a frequência de corte do amplificador ainda, né? Então agora a frequência de corte inferior do amplificador só depende desse capacitor aqui, tá? Então é bom a gente sempre usar capacitores bipolares no circuito do feedback, tá? O circuito de feedback é esse aqui, ó. É esse capacitor que tem aqui, né? Então ele é o capacitor que, quando ele para de se opor ao sinal que tem aqui, o ganho do amplificador zera, tá? Então ele que é o responsável pelo corte inferior de frequência do amplificador, né? Nesse caso aqui que o único capacitor envolvido com o corte é aqui agora, né? Esses aqui agora, como estão jampeados, eles não interferem mais no corte, né? Isso não quer dizer que depois que a gente fizer essa alteração a gente vai perceber alguma coisa, tá? Mas isso aqui é uma boa prática, né? A gente agora tem certeza que o áudio de saída vai estar bem mais sincronizado com o áudio de entrada, né? Então, isso em relação aos graves, né? Então aqui o resultado, né? PM5000 convertido para entrada DC, né? Conforme o manual do usuário sugeria, para fins mais high-end, né? Então, para ser usado com caixas mais modernas, né? Com resposta de frequência mais larga na região dos graves, né? Por exemplo, uma caixa que responda 30 Hz já vai se beneficiar dessa mudança aqui, né? Porque a caixa para 30 Hz já estava bem na região que o PM5000 tem um grande adianto de fase nos graves, né? Então, se a gente colocar agora uma caixa mais high-end nesse amplificador, uma caixa que responda frequências de 30 Hz, a gente já vai se beneficiar desse ganho aí de fidelidade que a gente deu para ele agora. Então essa resposta aí é de 1 Hz, né? Então agora ele tem resposta em 1 Hz, né? Antes ele não tinha. Dá para baixar até mais um pouco. Então já temos aí resposta em meio Hz, né? Isso aqui é importante para que em 20
não tenha defasagem, né? Então é essa a importância. Ninguém quer escutar meio hertz, tá? Só quer que ele responda meio hertz para que em 20 ele esteja sem defasagem, né? Então, é isso aí, né? Não é uma obsessão por frequências subsônicas, né? Isso aqui tem que estar ok para que em 20 o amplificador seja fiel, né? Então o amplificador tem que ter uma resposta de frequência bem mais larga do que a faixa audível para que ele seja fiel dentro da faixa audível, né? Então é isso aí.